Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E hoje nos deteremos somente a um versículo, o versículo de número 5. Vamos ler todos juntos a uma só voz, bem fortes. Mateus 5,5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Oremos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra e te pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações e mentes nessa manhã. Te pedimos encarecidamente porque normalmente ou naturalmente a nossa mente e pensamentos se desvia e vai para longe. Te pedimos que o Senhor Deus nos auxilie e nos ajude a estarmos atentos à Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, tenha misericórdia de nós, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades reais, verdadeiras, nos corrigindo, nos animando, nos encorajando para vivermos para a Tua glória, para o Teu louvor. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. As nossas crianças que estão aqui, vamos a uma tarefa que vocês podem fazer ao longo da pregação. Aprendemos no domingo passado o que vem a ser bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa abençoado, ou melhor dizendo, feliz. No texto de Mateus, no capítulo 5, que dá início à primeira grande pregação de Jesus, ele vai falar sobre as pessoas ou as características das pessoas mais felizes da terra. Bem-aventurado é ser feliz. São 8 características. Nós vamos para a terceira nessa manhã. Portanto, o microfone caiu. Pronto. Portanto, tentem fazer o seguinte desenho, pensando no feliz são os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos entender melhor o que significa ser manso. Mas imagine aí você em casa assistindo um filme e a sua mãe olha para você e diz assim: olha, é hora de você desligar a TV e ir para a sua cama. E aí você é tentado a ficar bravo, porque você quer muito assistir o próximo episódio do filme. Muito bravo. E aí você vai se lembrar dessa característica do discípulo de Cristo, do seguidor de Cristo, que é: felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez você esteja num jogo de videogame, num tablet, aí passando a tela do smartphone. E aí o seu pai olha para você e diz: é hora de colocar o smartphone de lado. E novamente você é tentado a ficar muito bravo com o seu pai. E aí traga à sua mente, o seu coração, lembre-se de que Jesus diz que os discípulos dele são mansos. E porque eles são mansos, eles vão herdar a terra. Então tente desenhar alguma coisa que fala o seu pai dando uma ordem, a sua mãe dando uma ordem, e você tentado a ficar bravo, mas aí você traz a palavra de Deus, a Bíblia à mente. Pede auxílio a Deus e Deus te dá a força necessária para responder de forma mansa, obediente
e respeitosa aos seus pais. Então, vamos ver como os desenhos vão acontecer nessa manhã. Queridos, no último domingo nós demos início às 8 características que estão sendo pontuadas e pregadas por Jesus Cristo no Sermão do Monte. A primeira delas: felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aprendemos que aqueles que se veem completamente despojados de qualquer mérito ou justiça própria, aqueles que se reconhecem como desesperadamente carentes, corruptos, pecadores, e estendem as mãos vazias para Deus, estes são aqueles que são humildes de espírito. Quando Deus nos leva a enxergar quem nós realmente somos, então a humildade de espírito nasceu em seu coração. Quando não nos apoiamos na nossa própria justiça, ou na nossa ideia de bondade, ou da nossa inclinação a exigir de Deus a bênção porque nós somos bons, quando isso tudo cai por terra, então de fato nós começamos a experimentar a primeira característica do que significa ser um discípulo de Jesus, porque eles são mansos, eles são humildes de espírito. Demos um passo a mais e olhamos para a característica 2 que diz: bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E aprendemos que isso está ligado à primeira característica da humildade de espírito, porque aquele que olha para si mesmo e vê em si alguém que é pecador, e que constantemente está agredindo a santidade de Deus quando nós tomamos a decisão de pecar, porque muitas vezes, ou todas as vezes acontece assim. Não pecamos por outras razões, mas porque decidimos pecar. Temos a graça suficiente, o poder suficiente para dizer não ao pecado, mas decidimos abrir mão por alguns instantes ou por algumas vezes para cometermos pecados. Pois é, este que é humilde de espírito chora e lamenta pelos seus pecados, ao olhar para a sua vida, ao olhar para Deus, a sua santidade. E aprendemos que, paradoxalmente, o mesmo Deus a quem agredimos com os nossos pecados é o mesmo Deus que nos consola e que nos perdoa quando lamentamos pelas transgressões, pelos pecados que cometemos. O homem que genuinamente chora por causa de seu pecado foi como arrancado de si mesmo e levado a olhar para a santidade de Deus. Para a santidade de Deus. Bem, a combinação da humildade de espírito e o chorar pelos nossos pecados nos levará, consequentemente, à característica da mansidão. Chorar pelos nossos pecados e ser humildes de espíritos nos farão mansos. Mansos. Mas é muito importante para nós entendermos o que significa, ou o que vem a ser mansos, ou manso e humilde de coração. É interessante que nós possamos definir isto, para que haja clareza em nosso coração e mente diante do que vem a ser manso. Não tem nada a ver com ser alguém abobalhado, estático, onde as pessoas fazem qualquer coisa e você simplesmente está estático. Sinclair Ferguson traz uma definição muito interessante a respeito da característica da mansidão que eu gostaria de ler para vocês. Abre aspas. Mansidão é a humilde força, que pertence ao homem
que tem aprendido a passar por dificuldades, sejam estas situações difíceis, ou sejam estas lidar com pessoas difíceis, sabendo que em todas as coisas Deus está agindo para o nosso bem. Deus está agindo para o nosso bem quando Ele nos coloca no meio de uma tempestade. Deus está moldando o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo. Ferguson diz mais: o homem manso é aquele que se colocou diante do julgamento de Deus e renunciou a todos os seus supostos direitos. Eu abro mão daquilo que eu acho que eu tenho direito. Ele tem aprendido pela graça de Deus e em gratidão a se submeter à autoridade e senhorio de Cristo e a ser gentil com pecadores. É interessante que nós tenhamos exemplos de mansidão na Escritura, para nós visualizarmos de uma forma clara o que significa, como ela acontece, como ela é gerada no coração. Eu gostaria de trazer 2 exemplos para vocês, e o primeiro deles é Moisés. A palavra de Deus nos diz que Moisés, em seus dias, era um homem manso. O livro de Números, no capítulo 12, verso 3, nos diz: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Mais do que qualquer outro sobre a terra. E aí você pode ficar assim como que, uau, como um homem pode ser tão manso assim? Lidando com um povo tão difícil como o povo de Israel, que só fazia reclamar, reclamar e reclamar. Não seria fácil para ele dizer: olha, realmente, Senhor, esse povo não merece nada não. Manda fogo e fulmina com todos eles. Mas a Escritura Sagrada diz que o povo estava reclamando, estava abrindo a boca contra Deus. E Moisés está de joelhos, clamando a Deus e dizendo: Senhor, não os destrua. O que as outras nações dirão, se todos que o Senhor resgatou do Egito morrerem no deserto? O Senhor os tirou da escravidão para nada? Simplesmente para matá-los no deserto? Eis aí a mansidão desse homem. No entanto, queridos, a história de Moisés nos fala que nem sempre foi assim. A sua disposição natural não era a mansidão, mas normalmente a ser impetuoso, a ser obstinado, como qualquer outro pecador. Moisés era tão pecador quanto nós somos. Mas Deus plantou em seu coração, ao longo dos anos, a mansidão, a virtude da mansidão. Êxodo capítulo 2 nos diz que ele tinha um senso do seu chamado, porque ao ver um hebreu sendo torturado no Egito, ele se enfurece, ele parte para cima do homem, ele mata aquele egípcio e ele enterra o corpo do cara na areia. Esse era Moisés. Um pouco à frente, os hebreus, questionando a postura de Moisés, eles estão brigando, Moisés chega para eles para dizer: olha, vivam em paz. Um hebreu olha para ele e diz assim: por acaso você é chefe ou príncipe sobre nós? Não é fato que você matou o egípcio? E Moisés percebeu que o que ele fez em oculto havia sido revelado. E Faraó descobriu isso e queria matar Moisés. E isso fez com que ele fugisse para a terra de Midian. E na terra de Midian, ele viveu 40 anos, como um pastor de ovelhas. Não como um pastor de pessoas, mas aprendendo a refletir a respeito dos seus pecados, sendo moldado e forjado por Deus. Ele teve tempo, sim, queridos, para refletir e chorar
sobre os seus pecados, para ser treinado, para ser trabalhado e burilado pela operação de Deus na sua vida, até que estivesse pronto e preparado para ser chamado por Deus para a grande obra da redenção no Antigo Testamento. Moisés aprendeu a se submeter a Deus, foi moldado, e a mansidão foi plantada e construída ao longo da sua vida, para que ele servisse a Deus e fosse usado por Deus para abençoar a outras pessoas. Vamos parar para pensar um pouco e aplicar isto que é a vida de Moisés e a obra de Deus ao longo dos anos na vida de Moisés. Querido, Deus tem um plano para nos fazer mansos. Qualquer um de nós que estamos aqui, lutamos com algo diariamente, que se chama ira, raiva. Quando alguma coisa sai do seu script, quando alguma coisa acontece que não estava planejada, quando alguém faz alguma coisa e você simplesmente começa a sentir o sangue esquentando dentro de você. Quando você está em meio a uma situação desafiadora, eu quero lhe dizer que Deus irá usar de diversas formas e diversos meios para moldar o seu caráter, para que você seja um homem manso, uma mulher mansa. Você pode pensar se você talvez seja uma pessoa de pavio curto. Não, é difícil demais isso, ser manso. Mas ele vai gradativamente destruir o nosso senso de autossuficiência. Ele vai quebrar o nosso orgulho para nos fazer humildes sobre a sua poderosa mão. Deus vai fazer isso, queridos. Portanto, se você está em meio a uma tempestade e tudo parece estar dando errado na sua vida, mas você tem consciência de que você está fazendo aquilo que é certo, aquilo que é vontade de Deus, mas só recebe pancada, não desista. Não abra mão de fazer a vontade de Deus. Deus está operando em sua vida para fazer de você alguém mais parecido com Jesus, mais parecida com Cristo. Sabe, a mãe que está lutando para educar os seus filhos, mas ela ensina, ela instrui, mas os filhos parece que estão com os dedos nos ouvidos, e de repente ela quer desistir. Não desista. Persevere, Deus está formando dentro de você uma resiliência divina. Deus envia as provações para revelar as ambições secretas que estão no nosso coração. Ele vai destronar cada um dos ídolos que quer governar a sua vida, a minha vida. E eu vou lhe dizer que isso vai doer. Não tem jeito. O processo de santificação é dolorosíssimo. É pegar a sua cruz e seguir. Temos muitos exemplos na Escritura Sagrada de caminhadas difíceis, mas não desista. Querido, saiba que Deus, preste bem atenção, saiba que Deus tem um compromisso, não primariamente em produzir conforto e uma vida sem lutas para você. Não, Ele não tem esse compromisso. Isso não está escrito na Bíblia. Isso não é promessa de Deus, pelo contrário, o compromisso ou a obra de Deus em sua vida é mudar o seu coração.
O compromisso primário de Deus na sua vida é mudar o seu coração, é fazê-la mais parecida com Cristo, mais parecido com Jesus. E para isso, Ele vai te levar a caminhos que você não quer ir e a enfrentar situações que você não quer enfrentar, para fazer aquilo que só Ele pode fazer na tua vida. Na tua vida. Assim, é um passo que Ele muda pacientemente o nosso coração. Ele está moldando um caráter manso. Ele está fazendo isso para o louvor da sua própria glória e para usar você para o avanço do reino de Deus. Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo de mansidão na palavra de Deus é a própria pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A respeito de si mesmo Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui podemos perceber algo muito interessante. Humildade e mansidão são as duas únicas características que Jesus se utiliza para falar de si mesmo. Jesus não ficava tecendo muitas qualidades ou características a respeito do seu caráter. Mas aqui Ele diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso deve nos levar a refletir um pouco. Reflitamos, pois. O Deus feito homem que habitou entre nós, diz Paulo escrevendo aos Filipenses, Ele se despiu da sua glória, Ele se esvaziou da sua glória e poder, por um instante. Jesus, em sua vida, o Deus feito homem, obviamente Ele não deixou de ser Deus, mas Ele se despiu da sua glória e poder, porque tudo o que Ele o fez na dependência do Pai e no poder do Espírito Santo. Ele é Deus, mas Ele se esvaziou de si. Se esvaziou de si. E viveu uma vida sendo governado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Ele, de fato, é o homem manso e humilde de coração. Sendo quem era, Ele se esvaziou de si mesmo e foi governado pela vontade de seu Pai. Em um dos momentos mais difíceis do ministério de Cristo, mais duros, os momentos que antecediam o seu martírio e crucificação, em momento de aflição e profunda angústia, Jesus diz: passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a vontade do seu Pai. Diante das autoridades romanas, diante dos soldados romanos, Ele caminhou como uma ovelha muda, perante aqueles homens que o torturariam e o crucificariam. Sendo Ele o Filho Altíssimo de Deus, o Filho do homem, Ele caminhou para a cruz. Ele foi verdadeiramente um homem manso e humilde de coração. Por isso, queridos, não podemos olhar para a mansidão e chegar à conclusão que isso é algo impossível para você e para mim. Você não pode chegar à conclusão que mansidão é uma qualidade ou um caráter somente de Moisés e Jesus. No caso de Moisés, alguém que foi trabalhado por Deus ao longo da sua vida. Olhar para a virtude da mansidão com um olhar do tipo: isso não é para mim, eu nunca serei manso na minha vida. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Quando eu vejo, eu já estou berrando, gritando, sendo árduo e áspero com as pessoas. Não, isso aqui não é para mim, pula. Isso cria um problema sério para todos nós. Seríssimo. Por pelo menos 3 razões. Primeira razão:
A mansidão é uma característica inegociável dos discípulos de Cristo, dos cidadãos do reino dos céus. Todos os discípulos de Jesus são chamados a compartilhar as suas mesmas características. Não é uma opção. Faz parte do que nós somos, da forma como Deus está operando em nossas vidas, para nos tornar a imagem do seu Filho. Segunda razão, isso é o mesmo que rejeitar a única virtude que Jesus pontua a respeito de si mesmo. E qualquer bom discípulo deve imitar o seu bom mestre. Qualquer discípulo. Se você não está buscando imitar o seu bom mestre, você não é um bom discípulo, ou você não é discípulo de Jesus. Terceira e última razão é também desconsiderar as implicações da nossa união mística, união espiritual com Cristo. Paulo nos ensina a respeito de que somos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição ao crermos em Jesus. A vida de Cristo é infundida na vida daquele que creu no Evangelho. Portanto, eis aí talvez o maior dos problemas. Biblicamente, tudo o que Cristo conquistou pertence à sua igreja, pertence a você. Absolutamente tudo. Portanto, chegar à conclusão de que ser manso não é para você, é o mesmo de dizer que você não é e nunca será um discípulo de Jesus Cristo. É o mesmo que rejeitar a característica básica da piedade no Antigo e no Novo Testamento. É não querer ser a cada dia mais parecido com Jesus. Não temos outra escolha se somos discípulos de Jesus ou queremos ser discípulos de Jesus. Queridos, eu não estou falando de um processo acabado, perfeito, aqui e agora. Todos nós estamos num processo de santificação. Deus está moldando esse caráter em nossas vidas. E Ele vai fazer isso ao longo de toda a nossa vida. A obra de nos fazer mansos e humildes é sobrenatural, é de Deus. Mas o que Ele começou, Ele vai acabar, Ele vai terminar. Almejar e experimentar mansidão é provar um pouco do novo céu e da nova terra. Porque o texto diz que os mansos herdarão a terra. Eis aqui uma característica daqueles que estarão no novo céu e na nova terra, reinando eternamente com Jesus. Eternamente. Quantas coisas podemos aprender, ainda mais daquilo que já aprendemos, aplicando isso às nossas vidas. Meus amados irmãos, quanto todos nós precisamos da operação sobrenatural de Deus em nossas vidas, na construção de um espírito de mansidão. Quanto? Maridos, aqueles que estão aqui nessa manhã, aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, ou aqueles que nos acompanharão. Nós precisamos ser mansos em nossas vidas. Quantos casamentos foram e têm sido desfeitos, despedaçados, por falta de mansidão? Lembre-se, da próxima vez que você for tentado a tratar a sua esposa com aspereza, de forma rude, você não está espelhando ou refletindo a beleza da mansidão e humildade de Cristo na vida da sua esposa. Mas há esperança para todos nós, maridos.
Mais mansidão significa mais de Cristo. Se você olha para a mansidão e vê como uma virtude tão distante da sua vida, na realidade você precisa de Jesus na sua vida. Mais de Deus. Mais de Deus. Quanto às esposas, as esposas que estão aqui, em casa, ou que nos acompanharão, vocês podem estar sendo tentadas a deixar, ou abandonar, ou desistir de serem mulheres sábias, submissas e mansas dentro dos seus lares. A nossa sociedade, ou os nossos tempos, nós ouvimos a cada dia, absolutamente em todos os lugares ao redor de nós, filosofias humanas que tentam subverter a ordem criada por Deus a respeito dos papéis de marido e mulher. O homem sendo líder amoroso do seu lar, e a mulher sendo uma mulher sábia e submissa que edifica o seu lar. O feminismo, que na sua origem tinha uma ideia de buscar uma igualdade, porque a mulher era vista como alguém sem alma ou subhumana, ou seja, a origem disso foi por uma boa causa. No entanto, este movimento se transformou numa ideia de subverter e de empoderar a figura da mulher acima em um pináculo, reinterpretando e refazendo tudo o que a sociedade fala a respeito do papel da mulher ou do ser mulher. Alguns anos atrás, se não décadas, nos Estados Unidos, o movimento feminista se reuniu num grande congresso e elas chegaram à conclusão que a Bíblia é machista e que Deus, pois Deus era tratado sempre com um pronome masculino, então elas propuseram a mudança para pronomes femininos e transformaram o Deus em uma deusa, e celebraram a Santa Ceia à base de leite, para simbolizar a superioridade feminina sobre tudo e todos. É essa mensagem que assistimos nos filmes, desde os desenhos animados aos filmes dos estúdios de Hollywood. Mas há esperança para as esposas aqui. Há esperança no Evangelho, em Jesus Cristo, de serem mansas, sábias, que edificam os seus lares. Filhos que têm caminhado pelo caminho da escuridão e da maldição ao se levantarem contra os seus pais, com arrogância, com aspereza, de forma rude, sendo desrespeitosos e desobedientes. É chocante ver filhos ásperos e desrespeitosos com os pais. E eu tenho falado para os meus filhos, que são pecadores como qualquer outra criança, e tão carentes da graça de Deus como qualquer outra criança. Eu tenho falado para eles, pelo menos algumas coisas. Eu digo para eles: o que vocês querem na vida? A escuridão ou a luz? Isso eu estou me utilizando do ensino do livro de Provérbios. O caminho dos sábios ou o caminho do insensato, do louco? Vocês querem estar no caminho seguro ou querem ser loucos, insensatos e habitar no lugar perigoso?
Portanto, filhos, deem ouvidos à voz do seu Pai, deem ouvidos à palavra de Deus, e obedeçam, e busquem a mansidão. Queridos, precisamos buscar mansidão. Falando a respeito da beleza da mansidão, Ferguson escreveu, abre aspas, provavelmente não há outra qualidade mais bela em um cristão do que a mansidão. Ela fortalece a masculinidade. Lembrem-se, Cristo é verdadeiramente homem. E o que significa ser homem? Significa ser mais parecido com Cristo. Cristo é o protótipo do homem pleno e perfeito. A mansidão fortalece e adorna a feminilidade. É como uma joia polida pela graça de Deus. Mas se nós formos sinceros e transparentes uns com os outros, vamos reconhecer que a mansidão é uma característica rara entre nós, cristãos. Talvez porque muitos cristãos hoje não sabem o que significa ser humildes de espírito e chorarem pelos seus pecados. O texto nos chama a uma profunda avaliação do coração. Como é que está a sua própria vida? Se você chegar à conclusão sincera que a sua vida tem sido cheia de autojustiça, como alguém que se acha muito bom e por isso é merecedor da bondade de Deus, talvez você esteja capturado por uma espécie de auto-engano, pensando que é discípulo de Cristo, mas na realidade não é. Ou como alguém que simplesmente não tem lamentado por seus pecados, ou cuja vida não tem nem de longe parecido com a humildade e a mansidão de Jesus. Estivemos recentemente, queridos, fazendo uma visita a um casal, e estes disseram a nós, pastores, pastor, nós somos presbiterianos desde berço, mas algo está acontecendo no nosso coração recentemente. Nós estamos buscando mais a presença de Deus. Eu achei tão lindo aquele depoimento. Queridos, nós podemos nos acostumar com uma espécie de religiosismo e abandonar a mensagem do Evangelho. Nós podemos, ou somos tentados e inclinados a nos adaptar a uma vida de religiosidade mórbida, fria, sem mudança real, vivendo um caos dentro de casa e fora de casa, mas buscando manter uma aparência. Mas a mansidão falsificada, ela é derretida diante de situações de dificuldade, diante de pessoas difíceis. Mesmo que você, diante dessa exposição, se sinta altamente desanimada, ao olhar para a sua própria vida, somos encorajados pela certeza de que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, imaginamos na sua vida. Muito mais. Porque os seus caminhos não são os nossos caminhos. Apenas quando começamos a conhecer mais de Deus, mais teremos contato consigo mesmo. Queridos, como seriam os nossos relacionamentos se fôssemos mais mansos? Como nos trataríamos dentro e fora da igreja? E aqui eu falo para todos, não simplesmente maridos, esposas, mas jovens, adolescentes. Se nos tratássemos com mansidão, com humildade, sem arrogância, sem orgulho. Mas Deus tem esta obra, e Ele vai quebrar o nosso orgulho e despedaçar a nossa arrogância,
nos enviando provações, para que nós possamos cada vez mais refletir a beleza de Cristo em nossas vidas. Portanto, quando você estiver passando por esses momentos difíceis, dolorosos, não desista, se apoie na graça de Deus, na bondosa graça de Deus na sua vida. Quando você for tentado a achar que Deus está te punindo, e algumas pessoas, a respeito do tratar de Deus, se sentem como um caroço de feijão, e Deus esmagando esse caroço de feijão, arrancando uma casca grossa, para que por baixo nasça uma pele reluzente, gloriosa. Deus está contigo, Ele não te abandona, Ele está moldando o seu caráter, e se você é de Cristo, Ele vai até o final. Isso é uma resposta, é um chamado a maridos, esposas, filhos, solteiros, jovens, adolescentes, crianças, para que a beleza da glória de Cristo seja refletido nas nossas vidas. E aí, queridos, o mundo verá isso na sua vida. O mundo verá. E as pessoas se aproximarão, porque elas verão algo diferente, brilhando nas suas vidas, nas suas atitudes, nas suas mãos. Que Deus incomode o seu coração, incomode profundamente o seu coração, que sejamos divinamente atormentados por Deus, a buscar mais de Cristo, e sermos moldados à sua imagem e semelhança, com humildade de espírito, chorando pelos nossos pecados, e sendo mansos e humildes de coração. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!